relativamente às questões da alimentação, e enfim, de uma vida saudável, o que é que nos faz bem, o que é que nos faz menos bem, porque é um tema bastante importante, é uma forma de termos melhor saúde e mesmo de prevenirmos eventuais doenças. Doutor, é seu, digamos, o microfone. Ok, boa noite a todos, então, cumprimentos aos ouvintes da Rádio Santiago. Então, a semana passada nós falamos essencialmente de prevenção. Falamos de 8 remédios naturais que poderíamos resumir pelo termo em inglês New Start, ou recomeço. Falamos mais sobre a alimentação, mas também focamos alguns aspectos importantes em relação ao exercício físico, ao consumo de água, ao sol, ao equilíbrio, a temperança, o ar puro, respirar ar puro, o descanso e a confiança, a fé, portanto, que cada um necessita. Estes mecanismos estes remédios naturais que nós falamos, têm uma perspectiva, sobretudo, preventiva. E também deixamos a informação com todos que o nosso aparelho digestivo está dividido basicamente em 3 partes: a boca, o estômago e os intestinos. Em cada uma destas partes nós digerimos principalmente um tipo diferente de alimentos, e isso é muito importante para compreendermos que o nosso organismo funciona por regras, tem princípios, e se nós as respeitarmos poderemos ter uma melhor saúde. Por isso, semana passada falamos essencialmente em prevenção. Esta noite vamos falar essencialmente nas principais causas das doenças que acometem a humanidade. Muito bem, pode continuar. Estou a gostar de ouvir, não é? Eu gostava também de deixar uma informação que me parece muito importante com todos os ouvintes, que é o seguinte: a Associação Americana de Seguros fez um estudo tendo em conta o valor que é pago por cada um dos órgãos do corpo humano quando há transplantes ou necessidade de adquirir órgãos, e fez um estudo relativamente ao valor comercial do ser humano se fosse, digamos, dividido em órgãos, e chegaram à conclusão que o valor rondaria os 45 milhões de dólares. 45 milhões de dólares. Por pessoa? Cada pessoa. Sendo que o dólar está mais ou menos agora ao valor do euro, não é? Serão mais ou menos 45 milhões de dólares. Ele vale 45 milhões. Exatamente. Isto em termos de valor, nesta perspectiva, claro que se estivéssemos nos Estados Unidos, não é? Valemos muito mais, mas nesta perspectiva. Agora, a questão é: o que é que nós estamos a fazer, o que é que cada um de nós está a fazer para preservar este património tão valioso? Sendo que é um valor tão significativo, e há órgãos que, por exemplo, o caso da nossa medula, a medula é o órgão do nosso corpo que atinge um preço comercial, se assim podemos dizer, mais elevado. Por isso, a pergunta que cada um deve colocar a si próprio é: o que é que eu estou a fazer para preservar este património que tenho? E isso é extremamente importante, e é por isso que nós devemos pensar que todas as doenças têm uma causa. Não existem doenças por acaso ou que acontecem sem uma causa objetiva. Podemos não conhecer às vezes com rigor a causa, claro, mas tem que ter uma causa. E é bom também que as pessoas saibam que existem descritas cerca de 40 mil doenças, mas são muito poucas as causas para chegarmos a todas essas doenças. Algumas já falamos a semana passada. Hoje vamos tentar incidir um pouco mais. Porquê? Porque se as pessoas compreenderem quais são as principais causas das doenças, se as evitarem, inevitavelmente vão conseguir prevenir ou até mesmo tratar, no caso de já estar instalada, claro, alguma dessas doenças. Doutor, mas entretanto, é assim, é frequente ouvirmos os médicos, conselhos que dá, enfim, todos os dias as pessoas veem televisão ou veem rádio, há sempre um conselho a incidir no comer de uma forma saudável. Comemos frutas, comemos legumes, não é? Mas sabemos que hoje em dia tudo isso está, digamos, os processos, digamos, industriais que estão associados a toda esta produção nos dias de hoje,
Portanto, há muito uso, digamos, de pesticidas, de herbicidas, enfim. Até que ponto é que é saudável hoje comermos as frutas e comermos os legumes? Eu penso que nós abordamos assim muito rapidamente na semana passada, se a memória não me atraiçoa. De facto, é verdade que hoje a maior parte das frutas e dos legumes estão contaminados com níveis de pesticidas e de substâncias químicas perigosas, é verdade, só que a vantagem é que os alimentos vegetais acumulam 10 vezes menos toxinas do que os alimentos de origem animal. Apesar de todo desse conjunto de substâncias tóxicas, mesmo assim, ainda continuam a ser mais seguros. Ou seja, é menos mau? Menos mau. Não é o ideal, mas é menos mau. Claro. Obviamente quem pode, né, como no seu caso e outras pessoas, comer aquilo que produzem no seu próprio espaço, essas pessoas têm vantagem. A questão é que nós habituamos a comer fruta, maçãs todo o ano, não é? Claro. E não há maçãs todo o ano. Não há maçãs todo o ano. Mas há uma forma de as preservar, de elas chegarem ao mercado todo o ano. Exatamente. E mais bonitas do que na árvore. Que na árvore, mas é verdade que mesmo correndo esse risco, apesar de tudo, é mais seguro e mais vantajoso ingerir alimentos vegetais, ainda que com alguns desses tóxicos, do que alimentos de origem animal, porque esses têm muito mais tóxicos e em percentagem muito mais elevada, cerca de 10 vezes superior, portanto o risco é maior. Eu não sei se, entretanto, havia mais alguma coisa a acrescentar.Tivemos aquela chamada muito rápida da ouvinte que falou na questão do leite. Abordámos somente a questão do leite. Não sei se outros lácteos seria também conveniente, digamos, outros lácteos, enfim, ou produtos de origem láctea, não é? Uma das, portanto, nós hoje vamos falar essencialmente das causas para a maioria ou quase a totalidade das doenças que se conhecem. E algumas dessas causas são fatores que se podem, portanto, controlar com relativa facilidade. Não é uma situação assim tão difícil como possa parecer. A questão dos lácteos, como falamos a semana passada, nós, a partir dos, no máximo, 2 anos de idade, começamos a ter dificuldade na digestão do leite, pelo processo que foi referido. A nossa enzima que desdobra o açúcar do leite, a lactase, começamos a perder a sua eficácia e, portanto, automaticamente começamos a ter mais dificuldade na digestão dos lácteos. No caso dos derivados, como por exemplo o queijo, temos também, que é o que vamos falar hoje, a produção de substâncias ácidas, portanto, no nosso próprio organismo, que vão também desencadear várias consequências para a nossa saúde. Portanto, são alimentos, todos os alimentos têm aspectos positivos, mas alguns têm muitos aspectos negativos e nós temos que ponderar. Enquanto, por exemplo, uma fruta ou um legume, uma hortaliça, tem muito mais aspectos positivos do que os negativos que possam acarretar, há produtos de origem animal em que acontece exatamente o contrário. Tem alguns benefícios, porque todos têm, mas têm muitos riscos para a nossa saúde e, portanto, é isso que nós temos que ponderar. Muito bem, são 9h26, vamos fazer aqui a primeira pausa para um brevíssimo bloco comercial. Estamos com o programa Café Duplo, Rádio Santiago, estamos com o Dr. António Moreira. Doutor, a semana passada houve aquela questão interessante também de darmos uma pausa para que o nosso organismo descanse um bocadinho, não é? Eu estava a pensar nisso, que naquelas imagens, por exemplo, desse desporto de alta competição, que surge sempre a dúvida até que ponto é que isso é desporto, mas isso é outra questão. Mas, por exemplo, quando vimos aquelas provas da Volta à França, que é provavelmente a prova de ciclismo mais famosa do mundo, né? Mas não só na Volta a Portugal, etc. Vemos constantemente os ciclistas a serem assistidos, não só pela equipa, como por alimentos que levam ali, digamos, nos alforjes, estão constantemente a comer. E falamos, portanto, na questão de darmos essa pausa. Frequentemente também as pessoas têm fome mais cedo e fazem lanches, etc., não é? Faz-me assim alguma confusão termos que fazer essa pausa de pelo menos 5 horas, não é? Pois, mas essa é a forma como o nosso organismo funciona. Agora, é verdade que os atletas de alta competição, sobretudo nas provas, como essas que referiu, não podem cumprir essas regras porque obviamente isso não lhes não é possível, por razões óbvias. Ou seja, não há regra sem exceção, vá lá. Pois, porque aí caímos no mesmo raciocínio. O exercício físico de alta competição não é saudável, pelos motivos que foram apresentados. Produção de radicais livres, é imunossupressor. E, portanto, o exercício moderado,
com baixa intensidade e com boa oxigenação é muito mais saudável e permite uma longevidade muito superior. Agora, esse é um problema que acontece também com os atletas. Esses atletas que referiu, sejam ciclistas ou outros, como têm que estar sempre a ingerir, no caso do ciclismo, porque, por exemplo, um futebolista já não acontece a mesma coisa, não é? Porque tem exatamente uma necessidade de a tal pausa para poder também digerir e executar, portanto, o seu exercício. No caso do ciclismo, realmente há essa metodologia, mas esses atletas sofrem bastantes transtornos gastrointestinais. Eu já tive a oportunidade de acompanhar por dentro, digamos assim, uma das etapas da Volta a Portugal, e apesar de ser um apreciador, lá está, gosto muito de bicicleta, mas perdi nessa mesma experiência muito do meu interesse pelo ciclismo, precisamente por constatar todo o sofrimento e todos os erros a que as pessoas estão sujeitas, e parte do problema está exatamente aí, as misturas que têm que ser feitas em termos alimentares. Portanto, realmente isso acontece, mas nós estamos a falar essencialmente por um público que pode fazer o seu exercício físico de uma forma saudável e conjugar com a alimentação. Mas eu dei o exemplo dos ciclistas e enfim, do desporto, mas de um modo geral, e pelo menos as pessoas mais idosas têm um pouco essa necessidade, porque não podem comer muito, senão ficam, digamos, fartas, não é? Ficam-se um bocado cheias. E eu, por exemplo, recordo-me quando a minha mãe vivia comigo, quer dizer, havia uma necessidade de comer quase como os bebés de 2 em 2 horas. Claro. Não é? Mas se recordar... E nestas pessoas idosas, o que é que têm de facto que sentem essa necessidade e têm mesmo o conselho médico de comerem um pouquinho de cada vez e várias vezes ao dia, claro. Não é? Acha que isso mesmo assim é uma boa prática? A boa prática? Comer muitas vezes ou comer só? Sim. Comer várias vezes e pouco não, cada vez. Não. Nunca é uma boa prática. Mesmo para as pessoas idosas que têm fome várias vezes e que não podem comer muito cada vez. Podem. Agora, o problema, se recordar, nós na semana passada falamos um pouco da importância da mastigação. E pois aí surge outro problema, não é? Que as pessoas idosas já não têm a caramalheira, toda. Portanto, a capacidade de mastigação vai diminuindo, precisamente porquê? Porque as pessoas foram, ao longo dos anos, comendo alimentos mais refinados, mais transformados, menos alimentos que exijam mastigação e, portanto, a ativação da circulação sanguínea nas gengivas, e com isso há uma perda, e por isso é que as cáries aumentam, como falamos na semana passada. Vamos pensar num exemplo que toda a gente compreende. É bom que possamos, em cada item, transmitir exemplos práticos para que as pessoas possam compreender como é que as coisas funcionam. Por exemplo, nós aqui nos países ocidentais, nas grandes superfícies, nos supermercados, temos muitos artigos para os dentes, escovas para todos os tipos de dentes, pastas dentífricas, elixires, e temos muitas cáries dentárias nos nossos países ocidentais. Mas se formos para os países, por exemplo, como a África ou a Ásia, todos nós verificamos que os habitantes têm dentes excelentes, e, no entanto, a maior parte daquelas pessoas nem sequer têm escovas de dentes, nem nunca escovaram os dentes. Também se tem muita gente sem dentes, não é? É raro. Se nós repararmos nas reportagens que vemos nas notícias, nós verificamos que há pessoas que, sem nunca terem lavado os dentes, têm dentes ótimos. Porquê? Porque comem alimentos integrais, porque mastigam, porque ativam a circulação e não comem alimentos refinados. Eu conheço uma pessoa com 70 anos que raramente lava os dentes e tem os dentes todos, o que é uma raridade nos dias de hoje, não é? Pois, portanto, a questão dos idosos, se os idosos forem estimulados com uma alimentação saudável, que lhes permita ter a saciedade durante o tempo necessário... Lá está a questão dos alimentos integrais. Exatamente. Porquê? Porque quando o alimento é refinado, esse alimento vai ser metabolizado de uma maneira diferente daquilo que é o alimento original. Logo, a pessoa vai ter fome mais cedo, há implicações com a diabetes, há implicações com a acidez no organismo, e tudo isso vai acarretar depois as consequências. Por isso, mesmo as pessoas idosas podem ajustar nesse sentido das refeições para que o aparelho digestivo possa descansar, evitar a fermentação, portanto, alcoólica no estômago, e isso vai condicionar mais vitalidade, mais saúde e mais longevidade. Estou esclarecido. Entretanto? Esta questão das causas das doenças, eu gostava também de deixar com todos os ouvintes um aspecto que é muito importante, é que a maior parte das pessoas não valoriza a importância do seu fígado.
Todos nós pensamos que os órgãos não valorizam, mas é quando há problemas. Quando há problemas. Quando é preciso chamar os bombeiros. Claro, não é? se nós perguntarmos às pessoas quais são os órgãos mais importantes, toda a gente dirá que é o coração, porque realmente se ele parar, para tudo, e o cérebro, que comanda todas as coisas. Mas um dos órgãos, se não o mais fascinante, pelo menos um dos mais fascinantes do nosso corpo, é o fígado. E só para termos uma ideia, o fígado processa mais de 500 reações, quase muitas vezes em simultâneo, e se nós quiséssemos colocar num laboratório, por exemplo num laboratório industrial, um laboratório para conseguir fazer o que o fígado faz, precisaríamos mais ou menos de um laboratório com 250 km², e não conseguiria fazer tudo o que o fígado faz. Isto mostra a importância deste órgão, por isso é que é o único que regenera, e por isso é que ele é tão importante e está implicado em todos os processos da alimentação, com aquilo que nós comemos. E ao contrário também do que se pensa, também é um órgão que necessita muito de água. Portanto, quem não tiver um fígado em boas condições, inevitavelmente não poderá ter uma boa saúde, e isso é muito importante. Então, nós precisamos de compreender que, apesar de existirem as cerca de 40 mil patologias ou doenças que estão catalogadas, as causas para essas doenças não são assim muitas. Nós praticamente conseguimos reduzir as causas a 5 fatores. Alguns já falamos a semana passada, mas vamos recordar. E esses 5 fatores são a acumulação de toxicidade, ou toxémia, podemos dizer tecnicamente, mas no fundo, para que as pessoas percebam, toxicidade no nosso organismo, ou seja, substâncias tóxicas no nosso organismo. E estas substâncias podem ser ingeridas nos alimentos, mas também podem ser produzidas em função daquilo que nós comermos. E vamos ver alguns exemplos práticos para que as pessoas percebam. Ou seja, de uma forma ou de outra elas são tóxicas. Elas são formadas no nosso organismo por aquilo que comemos. Também. Nós temos que comer alguma coisa, não é? Sim, claro, mas... Melhor que morrer à fome. Às vezes, repare, como falamos a semana passada, o jejum é muitas vezes uma medida terapêutica de grande eficácia, mas o que é importante que as pessoas percebam é que nós podemos ingerir toxinas, mas também podemos produzir toxinas com aquilo que ingerimos. E vamos ver alguns exemplos. Portanto, uma das causas de muitas das doenças é exatamente a toxicidade no nosso organismo. Depois, o outro fator, que já falamos um pouco, assim muito leve, na semana passada, sobretudo por causa das proteínas, é a acidez. A acidose chama-se tecnicamente acidose metabólica, mas na prática é o quê? Acumulação de ácidos no nosso sangue e também nas nossas células e, portanto, nos tecidos. Então, toxinas e depois ácidos. O outro fator, o terceiro fator, é a falta de oxigênio no sangue e nas nossas células. Falta de oxigênio. E isso o que é que provoca mais essa falta de oxigênio? Por exemplo, a tal questão dos atletas de alta competição, por exemplo. Não é o único fator, mas quase todos os atletas acabam por entrar portanto, naquilo que se chama diminuição dos níveis de oxigênio no sangue, e começam então a produzir as tais substâncias ácidas, tóxicas, etc. Daí que não seja um exercício tão saudável como se pense. Portanto, falta de oxigênio no nosso organismo. O outro fator também crucial é a má nutrição. E a má nutrição não é só por carência, por fome. Tanto que hoje em dia, como se sabe, já morrem tantas ou mais pessoas por excesso daquilo que comem, do que aqueles que morrem. Antigamente havia a má nutrição por escassez. Escassez, agora há por excesso. Sim, passou-se do 8 para 80. Do 8 para 80. É. E, portanto, este é um dos motivos também. E não são só as pessoas pobres, e com carência que estão neste grupo, ou nestas causas, não é? Porque há doenças que só existem em determinados países onde se come erradamente. Há doenças dos países ricos, não é? Dos países ricos, a diabetes, por exemplo. Não é? Por exemplo, não é? E a hipertensão e outros casos assim. E o quinto fator... E convém lembrar que Portugal está incluído nos países ricos. Está incluído nesses países. Apesar da troika, etc. Exatamente, pelo menos nesse aspecto. E o outro fator é aquilo que também falamos um pouco na semana passada, foi um dos fatores que abordamos mais, é a desidratação, a falta de água. A maioria das pessoas que pensam que têm uma determinada doença, na realidade as pessoas não têm uma doença, as pessoas estão desidratadas.
porque a ausência de água no organismo acarreta, como falamos a semana passada, podem-se prevenir cerca doutor, de 80... Mas depois temos muita gente a dizer que se beberem muita água estão sempre a ir à casa de banho. Claro. E no trabalho depois começam a surgir problemas, porque estás sempre a ir à casa de banho, mas é o médico que deve estar doente. Mas não podemos esperar que surja outra consequência. Eu vou-lhe contar uma história muito engraçada. A minha filha, uma altura, disse-me que eu precisava de ir ao médico, porque se calhar não estava a ver, ia muitas vezes à casa de banho. Pronto, eu disse assim, eu acho que estou bem, quer dizer, eu também bebo água, bebo chá durante o dia, vou bebendo, não é? E ela está sempre, ela só bebe quando tem sede. Não é? Quando está a morrer de sede, um dia, portanto, porque tive uma infecção urinária, tinha que beber 2 litros ou mais de água por dia. Por dia? Estava sempre na casa de banho. Eu disse que precisas ir ao médico. Bom, ainda bem que referiu essa questão do ter sede, porque, como sabe, também há muitas pessoas que dizem que não conseguem beber porque nunca têm sede. É bom que toda a gente perceba que a sede é um sinal de emergência, ou seja, nós não podemos beber. É um alerta. É um alerta, ou seja, vamos supor que é como, por exemplo, nos nossos automóveis, quando a luz de reserva do combustível acende. Nós não devemos estar à espera da luz de reserva para colocarmos combustível. Ou aquela luz vermelha que o motor está ali já a fumegar. A fumegar. Portanto, a sede é um mecanismo de emergência que significa que já estamos desidratados. Nós não devemos beber quando temos sede. Quando temos sede, significa que já devemos ter bebido antes. Já devemos ter bebido antes, já estamos desidratados. É uma campainha, é um alerta. Exatamente, é um sinal de alerta e, portanto, nós não devemos beber quando temos sede, devemos beber preventivamente antes de chegarmos a esse ponto. Mas na pior das hipóteses, bebemos quando temos sede, não é? Pois, mas não seja. Mas sabe que isso é um hábito que se pode educar. É um aspecto que também é importante que as pessoas saibam que para introduzirmos um hábito saudável ou para retirarmos um hábito prejudicial, nós necessitamos de mais ou menos 40 dias para nos habituarmos ou desabituarmos. Então o problema depois também, quando a gente dá uma volta aí por uma grande cidade, não é? No estrangeiro, por exemplo, a gente vai fazer um xixi tem que pagar 50 cêntimos no mínimo. Fica cara a brincadeira. Mas isso, repare, temos que compreender que estes 5 fatores que falamos, e podemos aprofundar aqui um pouco mais depois com o decorrer do programa, são essenciais para percebermos as causas da maioria das doenças que apoquentam a sociedade atualmente. Claro, muito bem. Já vamos voltar. Temos em linha connosco a Rosa Maria. Rosa Maria, boa noite. Boa noite, Sr. António Gomes e o Sr. Doutor Moreira, não é? Sim, senhora. Muito boa noite. Eu queria fazer a pergunta que falaram aí a respeito de comer muitas vezes. Sim. Eu já a semana passada ouvi e disse que devia ter 5 horas de pausa, né? E eu tenho esse problema. Eu não consigo estar muitas horas sem comer. Como pouco, mas estou constantemente com vontade de comer. Eu não sei qual o problema. Não tenho diabetes, pelo menos até hoje. Eu tenho 66 anos. Claro, eu tomo medicamento do estômago, tenho problema esofagite, não sei se também será derivado a isso. Doutor. Outra coisa que queria perguntar, como falavam muito mal de leite, eu deixei de tomar leite, comecei a tomar bebida de soja. Há quanto tempo, Rosa Maria? Já há bastante tempo, há muito mais de um ano. E, portanto, sinto-me bem em tomar a bebida de soja. Não sei se estou certa ou se estou errada. Portanto, faça-me o favor, então, de me explicar melhor a minha situação. Tá? Sim. Pode manter-se em linha, Rosa Maria. Pode ser que, entretanto, surja mais alguma questão. Doutor, faz favor. Ok, obrigada. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Sr. Doutor. Boa noite, prazer em ouvi-la. Então, vamos começar pela última parte, que é mais rápida e é mais fácil. O facto de ter retirado o leite e ter começado a beber bebida de soja tem a explicação de facto que se começou a sentir melhor. Pode continuar a fazê-lo desde que não beba bebida de soja em excesso, como é evidente, e também procure usar uma bebida de soja que não tenha açúcar acrescentado, que seja simples. Ora bem, eu bebo natural, eu procuro comprar o natural, não tem composição nenhuma, a composição faço eu em casa. Ponho mais alguma coisa assim para ter melhor sabor. Cevada ou alguma coisa, tudo bem. Sim, portanto, sim. Desde que use uma bebida que não seja enriquecida com açúcar para mascarar eventualmente algum sabor,
porque senão também incorreria nesse risco. Portanto, quanto a isso, e desde que não beba também em quantidades excessivas, digamos assim, porque a bebida de soja deve-se beber menos quantidade do que habitualmente as pessoas bebiam o leite de vaca quando o faziam. Portanto, esta é só de manhã, pequeno almoço. Exatamente, basta beber 150 a 200 mililitros de manhã, que é suficiente. Não sabia desse pormenor, doutor. Devemos beber um bocadinho menos do que aquilo que habitualmente as pessoas bebiam de leite de vaca. Portanto, este em relação à resposta quanto à bebida de soja. Agora, em relação às refeições, Dona Rosa, todas as pessoas que estão habituadas a comer muitas vezes ao dia necessitam de fazer uma mudança gradual, não conseguem fazê-lo de um dia para o outro. Portanto, isto é uma mudança que tem que ser progressiva, mas para a senhora conseguir chegar a esse período de tempo, necessita de colocar alimentos mais integrais, que não sejam alimentos que libertem o açúcar rapidamente. Portanto, eu já utilizo muito, desculpa interromper, eu já utilizo muito pão e tudo integral. Pronto, agora, o que a senhora necessita, não sei se conseguiu apanhar essa parte da semana passada, o que a senhora necessita é, nas 3 refeições, comer sempre algo cru no início da refeição. Portanto, ao pequeno almoço e à noite, no jantar, pode comer, por exemplo, uma peça de fruta ou eventualmente 2. E no almoço pode começar com uma salada de legumes crus, à sua escolha. A ingestão de alimentos crus vai retardar a absorção do açúcar daquilo que vai entrar a seguir. E quanto mais a senhora... Doutor, não se importa, Rosa, eu vou fazer aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte: o doutor fala em libertação do açúcar, não estamos a falar de açúcar, estamos a falar do açúcar dos alimentos. Portanto, se nós comemos arroz ou batata ou massa, esses alimentos vão se transformar em açúcar. Podem transformar-se depressa. Se transformarem depressa, nós vamos ter fome mais depressa, ou podem ser transformados mais devagar, e aí vamos ter mais saciedade durante mais tempo. Então, mas eu de manhã, antes de tomar pequeno almoço, eu tomo o medicamento do estômago, né? Tem que ser mais ou menos antes de meia hora. E depois, antes de tomar esse medicamento almoço, eu como uma maçã. Esse medicamento que diz é o protetor do estômago? Sim. Antes de tomar pequeno almoço, eu como uma maçã. Sim, isso está correto, precisamente é o que eu lhe estava a explicar, comer, portanto, algo cru, e o ideal é sempre uma peça de fruta, mas ainda pode comer outra peça de fruta, pode e deve, ao pequeno almoço, só que, por exemplo, se usar um cereal integral, como por exemplo flocos de aveia, ou flocos de centeio, ou de quinoa, ou de outro cereal, se usar frutos secos, sementes ao pequeno almoço, esses alimentos, como são de libertação progressiva e lenta dos seus componentes, vão permitir uma saciedade durante mais tempo. Portanto, são necessários alimentos integrais porque têm também mais fibra e uma libertação lenta do açúcar que eles contêm. E isso permite que tenhamos saciedade. Depois, durante a manhã e durante a tarde, o que a Dona Rosa deve procurar é manter sempre uma boa ingestão de água ou eventualmente de chá. Porque muitas vezes... Eu bebo muito o chá, a água, faço 1 litro de chá à tarde e vou bebendo, mas de manhã tomo um bom copo de água. Mas essa ingestão da água, do chá, deve ser feita gradualmente, não deve ser feita toda de uma vez, porque nós necessitamos de beber, por exemplo, mais ou menos 30 e 30 minutos no intervalo da manhã e da tarde, para conseguirmos reter a água no organismo. Então, se o fizer até meia hora antes do almoço e depois, durante a tarde, a partir das 2 horas que termina a digestão, até, portanto, meia hora antes do período do jantar, aí a senhora já vai conseguir mais facilmente atingir esse objetivo. Mas é uma mudança que tem que ser feita gradualmente e lentamente. Eu já estou a tentar. Mas sempre inserindo, portanto, alimentos o mais integrais possíveis, o menos refinado possível, para que consiga ter essa saciedade durante mais tempo. Suponhamos, eu hoje de manhã, antes de tomar o almoço, eu como tomate como que seja uma peça de fruta. Eu lavo muito bem lavadinho e depois eu pego no tomate, parto em 4 e como seja uma peça de fruta. E ainda hoje eu fiz isso e faço isso muitas vezes. Mas isso também pode adaptar o tomate, assim como a cenoura e outros alimentos, pode adaptá-los para fazer isso no início do almoço, por exemplo. É o que eu faço. Pode tirar mais partido do que de manhã ao pequeno almoço. Mas a Rosa Maria, permite-me uma pequena questão. Fazendo esses lanches várias vezes ao dia, como disse, sente-se bem ou nem por isso? Eu uma vez fiz essa pergunta à médica já há uns anos atrás. Eu dizia que me sentia mal e começava-me a dar vontade de vomitar,
muita secura na boca e fazia-me dor a cabeça. Se estivesse mais horas, e eu disse isso à médica, e a médica disse que quando sentir isso, meta qualquer coisa à boca. Meta qualquer coisa, coma mais alguma coisa? Comer qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu comecei a fazer isso, ela sente-se melhor. Eu sinto-me, doutora. Então pronto, quando estiver assim, meta qualquer coisa à boca. Mas isso, Dona Rosa, não sei se percebeu a explicação da semana passada. Esse hábito de colocar qualquer coisa na boca pode ser resolvido bebendo primeiro. Água. Bebendo água ou chá, porque muitas vezes... É o que eu já estou a fazer, é o que eu estou agora a tentar fazer. Aquela questão que referiu da esofagite, a esofagite, portanto, é o retrocesso, digamos assim, do conteúdo que está no estômago para o esófago. Por isso é que é esofagite, que é a inflamação no interior do esófago. Mas isso acontece por causa de se mastigar depressa, por causa também, em alguns casos, de se comer várias vezes ao dia e por causa também de se misturarem líquidos com as refeições. Portanto, é exatamente o contrário daquilo que lhe explicava. Permita a minha ignorância. Esofagite, como está a falar? Esofagite é aquilo que costuma falarmos de azia? Não, a azia a pessoa pode sentir no estômago, mas também quando há esofagite vai sentir essa azia a queimar, digamos assim. Porquê? Porque o esófago não está preparado para receber aquilo que o estômago consegue conter. Porque o estômago, como falamos, tem que estar muito ácido para podermos fazer a digestão das proteínas, da carne, do peixe, do leite, dos ovos, do queijo, etc. Quando esse ácido sobe ao esófago, automaticamente as pessoas sentem esse desconforto. Mas essa alteração, como falamos a semana passada, tem a ver precisamente com estes fatores. Só que quando as pessoas no início estão habituadas a comer muitas vezes, no início necessitam de alguma perseverança, alguma persistência. Aos poucos, Aos poucos, exatamente. Dizer, temos que ser equilibrados. Recordemos. Rosa Maria, tem que ser aos poucos, está a ver? Lentamente, mas com esse objetivo. Mas acho que está no bom caminho. Agora, o doutor, como é perito em farmácia, até que ponto é que às vezes este chamado protetor de estômago é efetivamente um protetor de estômago e não um distribuidor de estômago? Bom, as pessoas já começaram, eu já há cerca de 10, 12 anos que alerto as pessoas para o risco de tomarem esse medicamento continuamente. E há um mês passado, 2 meses, claro que as pessoas ficaram mais assustadas quando viram as notícias que referiam exatamente esses riscos. Esses medicamentos deviam ser tomados por períodos curtos de tempo, 2 a 4 semanas, e há pessoas que os tomam durante anos seguidos. Portanto, eu estou a tomar e a América diz que eu não devo parar. Há quanto tempo é que toma, Rosa Maria? Há muitos anos que não devo parar. E eu fiz a pergunta à médica porque eu constome que prejudica o pâncreas. E então, eu fui fazer essa pergunta à médica e ela diminuiu, quer dizer, a dosagem, pôs metade da dosagem da potência do medicamento, não é? Mas em todo caso, se a Dona Rosa, o que a Dona Rosa pode fazer é reduzir a dosagem, mas, claro, com a orientação da médica, mas ter isso como um objetivo para si. Porque se começar a melhorar o seu plano alimentar e o seu estilo de vida, a senhora vai começar a sentir menos necessidade de tomar esse tipo de medicação. Mas eu tentei, que eu dizia à médica que parava 3 dias e sentia-me bem, mas ao fim desses 3 dias, começava logo a sentir aquele ardimento e afrontamento, quer dizer, não me sentia bem, tinha que voltar a tomar novamente e era assim que eu fazia. Dona Rosa, mas não pode interromper assim tanto tempo, para reduzir tem que reduzir tipo dia sim, dia não, para não sentir tanto essa diferença e fazer isso assim gradualmente. Dia sim, dia não? Exatamente, e depois então 2 em 2 dias e assim gradualmente. Pois. Rosa Maria, muito obrigado. Temos que ficar por aqui. Obrigado. Pois. Já estou mais um bocado dentro do assunto. Obrigadíssimo e boa noite. E as melhoras para a Dona Rosa. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, com licença. Doutor, estávamos então... É necessário abordar aí uns fatorzitos, não é? As causas. Quem diz fatorzitos, não é? É como quem diz, não é? Pois, não são assim tão insignificantes. Então, falamos que a maioria das doenças que se conhecem podem ter estas causas isoladas em conjunto, juntamente com outros fatores, e por isso é importante que cada ouvinte consiga retirar daqui o máximo de informação possível.
O primeiro fator que nós falamos foi precisamente a toxicidade, a toxémia, a acumulação de toxinas no organismo. E nós podemos ingerir essas toxinas quando o alimento que estamos a comer já as contém, mas também podemos produzir substâncias que sejam tóxicas por si só. Vou dar alguns exemplos para se conseguir perceber. Por exemplo, por vezes as pessoas ingerem um produto de charcutaria. E esses produtos de charcutaria, para evitar a infecção, portanto a proliferação da bactéria que provoca, aliás, o botulismo, esses produtos de charcutaria têm que ter um conservante. Doutor, é assim, botulismo tem que botulismo é uma infecção que pode provocar a morte porque bloqueia. Mas esse botulismo aparece nas carne, conservas, nos enchidos? Não é propriamente no alimento, mas portanto há uma proliferação, uma infecção, digamos assim, por uma bactéria, e para evitar a proliferação ou o aumento dessa bactéria, esses produtos têm que ter um conservante. Okay. Ora, esse conservante no alimento tem umas propriedades, mas quando nós ingerimos esse alimento com esse conservante, ele tem que ser metabolizado, tem que ser transformado. E ao ser transformado, o que vai acontecer é que esse conservante se transforma numa substância que é, por exemplo, cancerígena. É o que acontece, por exemplo, com os conservantes desses alimentos que se transformam depois em nitrosaminas. Ou seja, ele tem uma função no alimento e passa mas a ter no outra. nosso organismo é transformado numa substância diferente que, infelizmente, é cancerígena. É o que eu digo, a gente precisava tirar um curso. Outro exemplo, por exemplo, que já foi infelizmente mas esse surge, falou basicamente esse exemplo que deu em produtos de charcutaria. No caso da maior parte dos produtos de charcutaria tem que ter esse conservante para evitar a sua degradação. E ao ser ingerido esse alimento, vamos transformar essa substância noutra substância completamente diferente. O problema é que a gente já nem coisas caseiras encontra, não é? Claro, mas é só para as pessoas terem a noção de que tanto podemos ingerir um alimento já com toxinas, como também os podemos produzir. Também falamos a semana passada que vivemos numa sociedade com a cultura das proteínas e o mito das proteínas, e que a maior parte das pessoas ingerem proteína em excesso. Essa proteína em excesso, como também falamos a semana passada, vai provocar acidez no nosso organismo, a tal acidez nos tecidos, que é o segundo fator que nós estamos a falar esta noite, uma das causas principais das doenças. E, portanto, se nós continuarmos a ingerir proteína em excesso, inevitavelmente vamos continuar a produzir ácidos também em excesso. A acumulação das toxinas, mais a acumulação de ácidos no organismo, temos aqui logo dois fatores que se potenciam ainda mais, ou seja, eles isolados já são graves, associados ainda se tornam piores. E pode-me explicar quando é que nós chegamos à conclusão, para um leigo como eu, não é? Sim. Já chega de proteína. Quando é que chega a essa conclusão? Basicamente, através das análises, por exemplo, como também falámos um pouco ao de leve na semana passada, quando nós nas análises medimos os níveis, por exemplo, de ureia, de ácido úrico. Mas eu não posso ter essa noção quando estou a comer, quando estou a fazer uma refeição. Aí é um pouco mais difícil, porque há pessoas que estão habituadas a comer mais, há pessoas que conseguem controlar a refeição com uma ingestão menor. Eu estou-me a lembrar de uma altura, fui a um restaurante, igual uma vez para mim, um daqueles restaurantes que vão comer aquelas pessoas, enfim, que trabalham na construção civil, aquele já há muitos anos, há 20 ou 30 anos atrás. Então ele viu um franzino ali, tipo, e vira-se assim para mim: você trabalha? Quer dizer, pronto, só estava lá ligeiro a comer à fartazana, não é? O homem olhou para mim e disse: este não come grande coisa. Daí eu pergunto: você trabalha? Assim, sim, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Por acaso até trabalho. Claro. Diz ele: não me parece. Pelo menos o aspecto não parece. Mas daí, quer dizer, não há um sinal que me diga: vá lá, estou a comer, estou a ingerir demasiada proteína. Não, existe. Ora bem, nós podemos retirar alguns sinais mesmo sem efetuarmos análises sanguíneas. Por exemplo, quando nós comemos, nós vamos, como já falamos na semana passada, vamos digerir os alimentos, não é? E cada grupo de alimentos é digerido numa parte diferente do nosso aparelho digestivo. Os alimentos vão sendo transformados em nutrientes cada vez mais simples,
e então chegam ao intestino delgado, onde são absorvidos. Como é que nós podemos ter logo uma ideia, por exemplo, através da produção ou não daquilo que as pessoas conhecem como gases, o meteorismo, né? Tecnicamente é meteorismo, mas as pessoas conhecem como gases intestinais. Flatulência. Flatulência, por exemplo, também é outra designação. Ora bem, o que é que acontece? Já falamos também na semana passada da flora intestinal. E nós, nos intestinos, temos 2 tipos de bactérias, assim, resumindo para que as pessoas percebam, temos 2 tipos de bactérias em termos práticos. Bactérias de fermentação e bactérias de putrefação. As bactérias de putrefação... Essas de putrefação estão no assustar um bocadinho. Pois, e são assustadoras, realmente. Como é que disse? A primeira fermentação, fermentação e as outras são as de putrefação. As bactérias de fermentação normalmente degradam ou atuam nas bases vegetais, nos alimentos de origem vegetal. As bactérias de putrefação atuam mais nos alimentos de origem animal. O que é que elas produzem? Produzem substâncias, lá está, que também são tóxicas. Cá temos a toxicidade. Está sempre a cascar na proteína animal? Não, eu não estou. Não podemos comer carne. Estou a alertar não podemos comer um franguinho. Pode comer o que quiser. Eu estou a alertar as pessoas para as consequências e os riscos das suas escolhas. Não estou a dizer que ninguém pode comer. Estou a dizer que... Um franguinho caseirinho também tem essa putrefação. Sim, porque tudo que for de origem animal, portanto, vai haver então a putrefação. E essa putrefação, como é que se consegue identificar? Pela produção de gases com muito mau cheiro. Portanto, quando as pessoas têm... porquê? Porque são substâncias como, por exemplo, a amónia, o indol, os catómeros, pronto, são termos técnicos que não interessam para aqui. Mas estas substâncias provenientes da putrefação têm um cheiro, um odor muito desagradável. Em contrapartida, uma pessoa, por exemplo, que faça uma alimentação vegetariana pode também produzir o meteorismo, portanto, a flatulência, só que a maior parte das vezes pode produzir esses gases, digamos assim, mas com um odor muito mais tenue, muito mais... suave, digamos assim, precisamente porquê? Porque não entrou em putrefação. Então, esse é um indicador muito simples de que estamos a comer proteína em excesso, por exemplo. Mas existem outros, além das análises, não é? Então, isto é importante. Então, a flatulência pode ser um sinal de que estou a comer, a ingerir demasiada proteína? Exatamente. Mas só me apercebo disso, digamos, já quando estiver com bem comida, bem bebida, não é? Claro, mas obviamente que depois a forma mais rigorosa é através das análises. Mas o que é importante que as pessoas percebam é que na realidade nós não temos necessidade de ingerir tanta proteína como aquilo que se pensa, e essa proteína em excesso inevitavelmente vai produzir, entre outros inconvenientes, os ácidos que referimos a semana passada, e esses ácidos também são substâncias tóxicas. Temos aqui 2 fatores, a toxicidade e a acidez, que estão a trabalhar em conjunto. Estes 2 fatores vão desencadear inflamação. E a partir da inflamação é que se começam então a desenvolver as doenças. Portanto, na origem, na causa, digamos assim, de uma boa parte das doenças do nosso organismo, começa exatamente com este mecanismo. Acidez, toxicidade, inflamação e, posteriormente, a doença. Daí então essa partilha tantas vezes no Facebook de que o corpo alcalino e um corpo, digamos, com acidez, para que não tenhamos esse tão temido cancro, não é? Exatamente, porque o cancro e as doenças que são consideradas como crónicas, não são todos os cancros, há sempre exceções, como é óbvio, mas são doenças que só conseguem progredir quando o meio celular, ou seja, o pH, digamos assim, que está a envolver as células dos nossos tecidos, é um pH ácido. E aqui entra outra questão que é muito importante. Os alimentos alcalinizantes, ou seja, que fazem subir o pH, que é aquilo que nós estamos a explicar, são praticamente todos... Para combater a acidez. Mas são praticamente todos de origem vegetal. Só os alimentos de origem vegetal, pode haver uma exceção ou outra, mas de uma maneira assim, grosso modo, daquilo que as pessoas têm disponível, só os alimentos de origem vegetal é que conseguem subir o pH nos nossos tecidos, nas nossas células. Mas então, quem é mais adepto da carne, já costuma dizer muitas vezes que peixe não puxa carroça, então se não comemos carne nem peixe, só os comer só vegetais. Não, eu estou a dizer alimentos de origem vegetal. Sim. Mas também existem alimentos de origem vegetal que são acidificantes. Também. Por exemplo? Por exemplo, algumas leguminosas, por exemplo, alguns frutos secos. Também. Que leguminosas agora... Estamos a falar de feijão. Estamos a falar da família, não todos, mas, bico, sim, mas exatamente, alguns, e sobretudo também se forem ingeridos em excesso,
também caímos no risco da proteína em excesso. Pode dar alguns exemplos dessas leguminosas que podem ser, digamos, acidificantes? Podem ser acidificantes. Se forem em excesso, ingeridas em excesso, serão todas acidificantes. É só questão do excesso. Do excesso. Embora algumas delas, por exemplo, as nozes, dos frutos secos, apesar de ser um fruto seco extraordinário, mas também não pode ser comida em excesso, que caímos sempre na questão do equilíbrio, da temperança, porque a noz, dos frutos secos, é um dos mais acidificantes. Não significa por isso que não o devamos comer. Eu gosto tanto de nozes, já vi. E deve continuar a comer, porque compensando isso com outros alimentos. Então, isto é uma informação importante, porque para quem sofre da vesícula, ouve-se muitas vezes falar que as nozes não são muito boas para a vesícula. Não sei se isto é verdade, se é mentira. Não, é mais ou menos como a ideia errada de que o limão é prejudicial para o fígado. O problema é que se a pessoa já está afetada em termos de funcionamento digestivo, quando vai ingerir um alimento forte, como é o caso do limão, e eficaz, a pessoa vai se ressentir desse efeito de limpeza que o limão exerce, quer no fígado, quer na vesícula. Mas o problema não é o limão, o problema é a situação em que o fígado e a vesícula já se encontravam. Então, no caso das nozes, as nozes têm gordura, mas têm gordura saudável. As pessoas podem comer, mas quando têm esse problema têm que comer. Ora, isto é um tema interessante, a gordura, porque fala-se da gordura saturada, insaturada, poliinsaturada, e que depois, claro, entra sempre aqui o colesterol. E depois há o colesterol bom, há o colesterol mau. Como é que estamos? Quer dizer, que relação é que há aqui? Que mitos é que há e que verdades é que também, digamos, proliferam por aí? Bom, o nosso organismo, ao contrário do que as pessoas costumam ouvir, o nosso organismo depende da gordura, e depende da gordura saudável. Nós também precisamos de gordura. Precisamos, e muito de gordura saudável, como é óbvio. Então, basicamente, as gorduras de origem animal são todas saturadas. Isso quer dizer que é saturadas? Saturadas, ou seja, têm uma estrutura, portanto, dando uma analogia, ou usando um exemplo. Isso é que é bom, dar exemplos. Exemplos, exatamente. Por isso é que eu gosto de dar exemplos. Fazer um desenho, como se estivéssemos a falar para uma criança de 10 anos. Exatamente. Imagine, por exemplo, uma folha de papel. Uma folha de papel, fotocópia, por exemplo, é linear, é plana. Um A4, por exemplo, é plana. Imagine que isso é uma gordura saturada, ou seja, é plana. Certo. Se a pessoa ingerir mais gordura, o que é que vai acontecer? Nós conseguimos empilhar as folhas. Vamos criar outra camada. Um depósito, com mais facilidade. Agora, numa gordura insaturada, imagine, por exemplo, o formato dos telhados das fábricas antigas que faziam triângulos, digamos assim. Tipo um V. Um V, ou um triângulo, se quisermos, não é? Com o vértice para a parte superior. Essa estrutura da gordura já não vai conseguir acamar, digamos, ou complementar-se, como fazia, com a gordura saturada. E por isso é que as gorduras insaturadas, as gorduras de origem vegetal, são líquidas à temperatura ambiente. Enquanto que as gorduras animais, a banha, o toucinho, a manteiga, etc., são sólidas à temperatura ambiente. Então, as gorduras saturadas são gorduras que se acumulam com mais facilidade nas nossas artérias, no fígado, na vesícula também. E as gorduras insaturadas já não correm tanto esse risco. Mas se forem, por exemplo, cozinhadas, já vamos acarretar aqui transformações. No caso, a pior gordura que as pessoas ingerem hoje em dia, e entramos novamente no problema dos alimentos industrializados, são as gorduras hidrogenadas. Ainda há as hidrogenadas. As hidrogenadas, mas essas já são de obtenção industrial. E porquê é que se fazem gorduras hidrogenadas? Porque usam o recurso a uma gordura vegetal, mas para evitar o rançamento, que falamos a semana passada, que o ranço, aquela deterioração das gorduras, as transforma numa substância tóxica também. Então, para evitarem isso, eles sujeitam-nos a um processo químico chamado de hidrogenação, e passamos a ter gorduras trans, ou gorduras hidrogenadas. Essas gorduras são as mais prejudiciais, as mais inflamatórias para a nossa saúde. Estamos a falar de quê? Do óleo vegetal? Não, é o óleo hidrogenado. Portanto, as gorduras hidrogenadas, as margarinas, por exemplo, ou as bolachas, os gelados, os alimentos industriais. Está a falar do óleo de palma? Também. E então, todos esses alimentos, para poderem preservar o seu sabor e a sua validade, digamos assim, e para evitarem a transformação da gordura, são sujeitos a esse processo. Essa é a gordura mais prejudicial que podemos ingerir, que infelizmente abunda nos alimentos industrializados. Então, as gorduras são essenciais para a nossa saúde, e como falamos a semana passada, o nosso cérebro é constituído basicamente por água
e gorduras saudáveis. Então onde é que vamos encontrar essas gorduras saudáveis? Em que frutos secos. Sim. Frutos secos, nas sementes de oleaginosas, na linhaça, no girassol, no sésamo, na abóbora. Portanto, temos aí gorduras insaturadas, não é necessário que tenhamos que ingerir alimentos... Não há mais exemplos? Oleaginosas e também as leguminosas? Sim, há gorduras também. Existe, por exemplo, por incrível que possa parecer... Oleaginosas, os frutos secos, não é? Sim, são os que têm mais, não é? Mas, por exemplo, também existe ômega 3 em algumas verduras. Pode parecer estranho. Por exemplo? Nas couves, por exemplo. Couve galega? Sim, por exemplo, existe ômega 3 em algumas verduras, couves verdes. Mas só que existe em menor quantidade, como é óbvio. Por isso é que falamos a semana passada que a nossa preocupação deve ser a variedade, mas pouca diversidade em cada uma das refeições. Variar de umas refeições para as outras, mas em cada refeição não usar muita mistura de alimentos diferentes. Ou seja, numa refeição comer couve? Não. Comer, couve, quer dizer, por exemplo, 3 tipos de alimentos diferentes, mas não variar de forma excessiva para não dificultar o processo digestivo. Porque quanto mais variedade tivermos, mais enzimas teremos que utilizar. E aí, obviamente, teremos mais dificuldade. Ou seja, lá vai o buffet. Por exemplo, claro que não é tão saudável. Pode ser agradável, sobretudo para quem gosta de comer muito, mas não é tão saudável. Os olhos, exatamente. É a velha questão de que os olhos comem mais que a boca. Exatamente. Não é? Portanto, então, estes dois fatores, a toxicidade e a acidose, ou acidez, a acumulação de ácidos no organismo, são fundamentais, assim como os outros também, para o desencadear de algumas destas patologias. Em relação ao mito das proteínas e de alguns dos alimentos, gostava também que as pessoas ficassem com este ponto de reflexão. Normalmente nós temos a ideia de que necessitamos de comer determinados alimentos animais para podermos ter vitalidade, força, energia, etc. Mas se nós pensarmos, os animais mais fortes da natureza e com maior longevidade são todos vegetarianos. O elefante, o orangotango, o rinoceronte, são todos vegetarianos. Mas o rei da selva é o leão. Sim. Sim, é considerado como tal. E quantos anos vive o leão em comparação com os outros animais? Muito menos. Não faço ideia. Pois, mas tem uma longevidade muito menor. Não sabia. Pois, esse é o aspecto. Então... mas enquanto vive, quer dizer, vive consolado. Pelo menos, quando consegue caçar, não é? Pelo menos assim. Mas só para termos a ideia de que, se para esses animais, e obviamente, começando logo pelo elefante, não é? Que também é vegetariano. Se esses animais conseguem ter força ingerindo proteína vegetal, porque é que nós não podemos? Não é? Portanto, há aqui uma... Não sei, o doutor é que é o doutor, não sou eu, não é? Claro, porque o nosso organismo necessita dos aminoácidos, necessita daqueles componentes, não é obrigatório que eles provenham de uma fonte animal ou vegetal, ele necessita de ter aqueles componentes e numa proporção adequada. E, portanto, isto são ideias que se... A questão é puxar a carroça. Não, mas repare, como falamos também a semana passada, quando nós fazemos uma alimentação equilibrada... Mas a ideia é que a proteína é que dá força ao organismo, não é? É que nos dá, digamos, energia. Mas isso é um mito. A nossa fonte de energia primordial são os hidratos de carbono, são os carboidratos ou hidratos de carbono. Devem ser utilizados... Quando falamos disso, os hidratos de carbono, estamos a falar de cereais integrais. Batatas... Não, a batata é um tubérculo, mas arroz. pode... Sim. Essas é que são as nossas fontes primordiais de energia, que infelizmente, em alguns casos, são retirados da alimentação por diversos motivos. E então, este equilíbrio, digamos assim, neste aspecto, vai evitar que surjam muitas consequências para a nossa saúde. O outro fator que também está um pouco relacionado com o exercício e não só, é a questão do oxigênio. Já falámos um pouco a semana passada, por causa do problema da falta de oxigênio no sangue e nas nossas células. Quando nós não temos oxigênio, inevitavelmente vamos fazer fermentação. E nessa fermentação nas células vamos produzir substâncias tóxicas também. Caímos outra vez no problema da toxicidade interna, ou seja, não é preciso estarmos a ingerir, porque nós próprios... Claro. Doutor, mas levanta-se novamente a questão, digamos, das pessoas mais velhas, das pessoas idosas, até a questão, eventualmente, já num lar, ou mesmo em casa com a família, que já não têm grande força para fazer grandes caminhadas, vá lá. Tem algum conselho a dar a estas pessoas para terem esse tal, como é que vão obter esse oxigênio? Às vezes nem conseguem sair de casa num dia mais frio, etc. Como é óbvio, no inverno, mas, por exemplo, as pessoas de idade, um dos cuidados que deve haver é, durante uma parte do dia,
sentar essas pessoas, por exemplo, no exterior, apanhando um pouco de sol para produzirem alguma vitamina D. Pô-las fora de casa. Sim, em ambiente de ar mais fresco, ar mais um puro. bocadinho de sol até. Claro que se a pessoa conseguir caminhar, ainda que seja pouco, melhor. Se não conseguir, pelo menos que esteja sentada apanhando sol, ar puro, ar mais puro, já se consegue minimizar um pouco esse problema. Programa Café Duplo desta sexta-feira, 19 de maio, aqui na Rádio Santiago. Estamos com o Dr. António Moreira. Temos vindo a falar de muita coisa, já não é? E ainda não falamos do vinho hoje. Acho que já ficou esclarecido na semana passada. Nada de vinhanha. Claro. Pelo menos vai conduzir, não é? Gostava também de deixar uma informação que eu penso que é muito importante em relação a esta questão do oxigênio. Em 1930, o prémio 1931, para ser mais preciso, o prémio Nobel da Medicina foi atribuído a um fisiologista, um médico alemão, chamado Otto Heinrich Warburg. E este médico investigou precisamente, já nessa altura, portanto já há mais de 80 anos, investigou a influência da falta de oxigênio no nosso organismo, nas nossas células, neste caso. E eu gostava de ler aqui só muito rapidamente uma citação dele, que diz o seguinte: o cancro, acima de todas as demais enfermidades, tem inumeráveis causas secundárias. Portanto, assim, o cancro e outras doenças têm várias causas secundárias, mas, incluindo o cancro, só há uma causa principal. Resumindo em poucas palavras, a causa principal do cancro é a substituição da respiração de oxigênio nas células normais do corpo por uma fermentação de açúcares. Há mais de 80 anos que ele já conseguiu provar isso. Mas esses açúcares são os tais açúcares... Os açúcares refinados, os açúcares que se começaram a utilizar e que nesta altura, nos anos 30, começaram a ser cada vez mais disponíveis. Porque inicialmente os açúcares refinados estavam disponíveis apenas para as pessoas de posses económicas mais elevadas. Quando se conseguiu refinar o açúcar a um preço muito mais económico, esses produtos passaram a ser disponibilizados às pessoas dos estratos sociais mais desfavorecidos. Claro, e o que é doce nunca amargou. Exatamente. E a partir daí começou toda esta epidemia a surgir, a aumentar, digamos assim. Então, reparem que já em 1930 ele tinha chegado a esta percepção, que a causa principal é a substituição do oxigênio nas células pela fermentação dos açúcares e a produção dos tais ácidos e substâncias tóxicas. Por isso, esta é uma das causas fundamentais. Então, quando nós percebermos a influência que estes fatores têm no desenvolvimento das doenças, poderemos fazer muito da nossa parte para evitar, ou no caso elas já estarem instaladas, pelo menos para minimizar esse problema. Pode continuar, estava a fazer sinal, não era para si, estava. Ok. O outro fator que falamos, portanto... Daí a tal termos um corpo alcalino e não... Exatamente. Ou seja, por isso é que é muito mais saudável fazer exercício moderado, com boa oxigenação, do que fazer exercícios intensos e extenuantes, em que os níveis de oxigênio vão baixar. Aliás, usando o mesmo exemplo que há pouco citou no início do programa, sobre os ciclistas, por exemplo, nas grandes provas internacionais, como a Volta à França e outras, um dos indicadores que é controlado é precisamente a concentração de oxigênio no sangue, precisamente por causa do rendimento e das consequências que isso tem em termos de resistência, precisamente nesse sentido. O outro fator que apontamos esta noite foi precisamente a questão da desnutrição. Desnutrição por carência, que infelizmente assistimos nos países mais pobres do mundo, e desnutrição por excesso. Ou seja, quase todo o mundo está desnutrido. Que é um paradoxo, não é? É um paradoxo. Desnutrição por excesso, não é? Por excesso. Ou seja, porquê? Porque as pessoas, ao comerem alimentos prejudiciais, vão ter que gastar nutrientes essenciais para transformar e digerir aqueles alimentos, ainda ficam mais carentes. Não percebi essa ideia. Portanto, quando nós comemos alimentos que exigem muitos recursos do nosso organismo para serem digeridos, os tais alimentos industriais com gorduras saturadas, etc., nós ainda... Quando vamos a um casamento, lá. E não só, no dia-a-dia, não é preciso ir a um casamento. No dia-a-dia, as pessoas, ao ingerirem alimentos dessa forma, ainda vão ter que gastar dos seus recursos em vitaminas, em enzimas, para fazerem a digestão desses alimentos. Portanto, ainda ficam piores do que se não os tivessem comido. Mas o que é que quer dizer com esse gastar? Digamos, é esse processo que vai fazer a digestão. É o organismo que vai buscar, digamos... Exige. Portanto, como se falou na semana passada, quando nós ingerimos açúcares refinados,
seja em alimentos, seja em refrigerantes, nós inevitavelmente temos que metabolizar esse açúcar. E uma das reações químicas que é necessária é retirar o cálcio dos ossos, para neutralizar essa acidez, produzindo hidróxido de cálcio. Então, há aqui um consumo de nutrientes para fazer essa... Incrível como é que o organismo vai buscar o cálcio aos ossos. Pois, precisamente porquê? Para nos ajudar a processar alimentos... Não, a minimizar os estragos provocados por alimentos mal escolhidos. Por isso é que a osteoporose, como se falou, existe nos países em que há consumo deste tipo de alimentos, em que há, portanto, acumulação de ácidos no organismo. Também é uma doença dos países ricos, a osteoporose. Exatamente, a acidez. A acidose, neste caso, a acumulação de ácidos no organismo. E, portanto, a má nutrição, por carência ou por excesso, neste caso, por paradoxo que possa parecer, por excesso ainda acaba por ser pior, é uma das causas também de doenças, e é por isso que nos países ricos surgem doenças que nos outros países, ou nos países, por exemplo, em que não se coma da mesma maneira, essas doenças não se manifestam com a mesma prevalência. E o último fator, que foi um dos fatores que falamos mais na semana passada, é o problema da desidratação. O problema das pessoas que sistematicamente ingerem menos água do que aquilo que o corpo necessita. O tal problema de só beber quando se tem sede, e isso, obviamente, se nós bebemos menos água, inevitavelmente a produzirmos ácidos diariamente com os nutrientes da digestão, automaticamente vamos ter um pH mais ácido. E automaticamente vão surgir os fatores que depois estão na origem destes processos. Portanto, acidez, inflamação, posteriormente doença. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. E é bom que as pessoas também pensem que provavelmente estão a assistir, a ouvir o programa, pessoas que sofrem ou que têm familiares que sofrem doenças crónicas, patologias crónicas, e que muitas vezes perguntaram, mas qual é a causa da minha doença? Causa desconhecida, mas a pessoa sabe que tem a doença, mas não pode haver uma doença sem uma causa. Portanto, se nós corrigirmos as causas, inevitavelmente vamos corrigir também a progressão da doença. Portanto, temos de tirar o tal curso, não é, primeiro? Não, tentar perceber como é que o nosso organismo funciona, é a tal questão do manual de instruções, não é? Tentar perceber como é que o nosso organismo... A questão é que nos dias de hoje, há uns anos, agora não é um termo que se utiliza muito, as autoestradas de informação, começou a surgir quando apareceu a internet, etc., não é? Há tanta informação e há tanta informação cruzada... Contraditória, muitas vezes. Sim, que às vezes nem sabem quem é que há de acreditar. Não é? Claro, esse é o problema, mas pegando nesse seu raciocínio, há uma forma também que as pessoas, hoje em dia, até mesmo as pessoas de mais idade, utilizam ou um telemóvel, um smartphone ou um tablet que lhes permita o acesso à internet. E então, uma das formas que as pessoas têm é, por exemplo, avaliar quais são as populações no mundo que têm maior longevidade e com qualidade de vida. São aquilo a que se atribuiu a designação em inglês Blue Zones ou zonas azuis, se as pessoas assim o quiserem. E existem algumas zonas azuis, digamos assim, no universo, onde se vive mais anos, mas sobretudo com qualidade de vida. Então, o que nós devemos pensar é qual é o estilo de vida dessas pessoas. O que é que elas fazem, como é que comem, quantas vezes por dia comem, e tentar replicar isso para o nosso exemplo. E essas Blue Zones, essas zonas azuis que existem no mundo, são os japoneses da ilha de Okinawa, no sul do Japão, são os habitantes do Vale do Hunza, no Paquistão, Afeganistão, Índia, portanto há ali uma região, o Vale do Hunza, em que as pessoas atingem facilmente também os 100 anos de vida, mas com a sua atividade quase normal. Há uma parte também da Sardenha em que, devido aos fortes laços familiares italianos, tipicamente italianos, também há uma zona dali populacional com níveis de longevidade mais elevada, e a comunidade adventista de Loma Linda, na Califórnia, que tem também níveis, portanto, de longevidade muito mais altos do que as médias adjacentes. E, portanto, estas são exemplos de populações que têm um estilo de vida que lhes permite atingir uma longevidade e com qualidade de vida. Pessoas que conseguem aos 100 anos montar a cavalo, por exemplo, médicos que com 92, 94 anos fazem cirurgias, cardiologistas neste caso,
e que tem uma atividade que para nós, no nosso país e nos países ocidentais, pode parecer até um pouco estranho. E porquê? Porque são pessoas que têm um estilo de vida que lhes permite chegar àquele patamar e que evitam exatamente estes fatores que estamos aqui a falar. São pessoas que se preocupam em beber água, que não comem... Se calhar não é qualquer água também, não é? Exatamente. Que corre lá no Val de Unza, não é? Por exemplo, os habitantes do Val de Unza comem carne de cordeiro, carne, portanto, da montanha. Comem carne? Comem, mas comem só nos dias de festa nacional. Comem só nos dias de festa nacional, ou seja, 1 a 3 vezes por ano. Não é? Os adventistas... Que era precisamente o que aqui em Portugal também se usava há umas décadas atrás. Exatamente. Por exemplo... Carne era o bacalhau era no Natal ou na Páscoa, assim, por exemplo, na altura de festa, não é? Os habitantes de Okinawa comem, claro, mais peixe e algas também, mas têm também mais equilíbrio no seu estilo de vida. Mas, por exemplo, os adventistas de Loma Linda são vegetarianos. Tanto que o mercado municipal de Loma Linda, até há muito pouco tempo atrás, não vendia produtos de origem animal, o próprio mercado. E nem existiam sequer consumo, porque toda a população... Eu li uma notícia ontem, creio que um grupo de hipermercados a nível nacional está a estudar seriamente a questão da secção dos biológicos. Não só por causa da procura. Sim, precisamente, porque, quer dizer, eu creio que cada vez mais as pessoas estão a ficar despertas para esta realidade. Claro, não é? E mesmo até em termos ecológicos. Se as pessoas forem estudar... Mas já nem entrando por aí. Já nem vou para aí. Não é? Mas se as pessoas fossem estudar o impacto ecológico negativo que tem a produção de proteína animal, é algo... Eu diria mais a industrialização, enfim, de alguns processos... Isto é algo que chega até a ser assustador. Sim. Não é? O impacto ambiental, o consumo de água, a produção de metano, a produção de gases que têm também efeito tóxico na atmosfera. Ou seja, há aqui uma série de consequências. E porquê? Porque estão a produzir grãos de leguminosas para alimentar animais que, por sua vez, depois vão servir de alimento aos seres humanos. Por que não, então, comer os grãos? E aí resolvemos o problema da fome. Resolvemos o problema deste desequilíbrio ecológico. Há problemas que não são para resolver, não é? Claro, porque não interessa, mas é só para percebermos que tudo tem uma causa e quando seguimos um percurso errado temos sempre que colher as consequências. Não temos outro remédio, não é? Não temos outro remédio, exatamente. Por isso é que cada um pode ir fazendo essa opção, porque da mesma maneira como as grandes superfícies se aperceberam dessa necessidade dos seus clientes, é precisamente porque a informação também vai permitindo que alguns comecem a tomar decisões mais sábias, escolhas mais sábias e consequentemente mais saudáveis. Claro. Porque esse devia ser um objetivo, digamos assim, transversal a todos os países, a produção de uma forma sustentada, ecológica, segura, biológica, etc. Existem causas para tudo aquilo que pode acontecer, podemos não os conhecer na totalidade e devemos procurar, dentro do possível e com as capacidades e os conhecimentos que cada um tem, ir implementando as melhorias de uma forma gradual, ir tentando corrigir, partindo do pressuposto das medidas preventivas que falamos a semana passada, aqueles 8 remédios, e fazendo pequenas mudanças para que lentamente as pessoas possam sentir essas melhorias. Ou seja, não podemos esperar que de um dia para o outro vamos eliminar uma doença crónica. Claro que isso não é possível. Ou mesmo mudarmos de regime alimentar, não é? Por exemplo. Como já ficamos na primeira parte do programa hoje. Claro, portanto, não estarmos sujeitos a notícias que estão baseadas em mitos ou em interesses, mas sim procurar estudar, analisar o nosso corpo e verificar na prática se de facto podemos ou não obter melhores resultados. E isso é um aspecto que é muito importante, mas não pensarmos que quando surge uma doença que foi obra do acaso ou que foi por qualquer motivo, todas as doenças... É tão prático, compramos uma coisa embaladinha já pronta a mamar. Mas temos que depois estar preparados também para e levanta-se aqui essa velha questão, nos dias de hoje andamos todos a correr, quer dizer, um bocado a vida agitada que as pessoas têm que ter, têm filhos para levar à escola, ao infantário. Antigamente as pessoas tinham mais filhos e não tinham tanto trabalho com os filhos, não é? Cada um tinha que tratar de si, não é? Era um processo quase natural, não é? Agora andamos com os filhos ao colo, não é? Levar aqui, levar acolá, e depois não há tempo, as pessoas, não há grande tempo de facto para que possamos pôr um feijãozinho de molho de véspera para cozer no dia seguinte. Quer dizer, tem que ser, pronto, é muito mais fácil de chegar ao supermercado, está aqui uma lata de feijão,
E quem é que come feijão nos dias de hoje, assim, por norma, sim, não é? Sim, já começa aí o problema. A não ser uma feijoada no restaurante. Mas, com carninha. Um dos conceitos que os ouvintes podem reter é, para obterem um resultado que nunca obtiveram, têm de fazer as mudanças que nunca fizeram. Exatamente. Portanto, essa frase é gira, não é? Eu ouço muitas vezes e vejo muitas vezes no Facebook, não é? Se queres resultados diferentes, tens que experimentar coisas diferentes também, não é? Claro. Opções diferentes. E, portanto, não estarmos baseados apenas em mitos, em hábitos culturais, porque se nós não queremos sofrer as consequências das doenças, temos que atuar de uma forma preventiva. As doenças ninguém as quer, não é? Pois. Mas não podemos colocar no terreno os fatores, as suas causas, e depois não querermos colher. Se o António na sua horta colocar uma árvore de fruto, uma macieira, não pode estar à espera de colher figos ou peras, vai colher maçãs. Em princípio, não é? Em princípio, não é? Portanto, se os pássaros deixarem. Exatamente, se colocar lá uma macieira, não pode estar à espera de que lhe produza peras ou figos ou uvas, outra coisa qualquer. Portanto, aquilo que nós semearmos, necessariamente vamos ter que colher. Nós temos muitas formas de agir para evitarmos problemas, porque depois da pessoa estar doente, a pessoa acaba sempre por se arrepender e acaba sempre por dizer, se eu soubesse, se eu pudesse. Obrigado, não é? Mas já é tarde. Mas depois, muitas vezes, já é tarde. E, portanto, é bom que todos compreendam que as doenças não surgem por acaso e nós podemos fazer muita coisa com o nosso estilo de vida para evitar essas doenças. Como eu disse na semana passada, o nosso estilo de vida sobrepõe-se à nossa hereditariedade e muitas vezes à nossa genética. E, portanto, temos que ter isso presente. Procurar ter um estilo de vida saudável, conciliando todos estes fatores que aqui falamos e evitar que coloquemos em prática estas causas, sobretudo de uma forma sistemática, diária, constante, porque inevitavelmente vamos ter que colher aquilo que estivermos a semear. Muitas vezes as pessoas, a sociedade em geral, preocupa-se muito quando existe, por exemplo, uma guerra e as perdas que ocorrem, por exemplo, numa guerra. Só para as pessoas terem uma ideia, na guerra do Vietnã, ter sempre perdido mais ou menos 50 mil militares, portanto, militares e pessoas que estavam ali envolvidas naquela guerra, 50 mil, portanto, cidadãos americanos. O problema é que todos os anos, só por erros com processos cirúrgicos e medicamentosos, morrem cerca de 150 mil pessoas nos Estados Unidos, todos os anos. Ou seja, há 3 guerras do Vietnã todos os anos nos Estados Unidos. Portanto, há muitas mudanças e muitas alterações que se podem fazer para evitar consequências trágicas. Também há muita gente a ganhar dinheiro com essas guerras, não é? Claro. E com a nossa saúde e com a nossa alimentação também. Por isso é que nós temos que estar despertos, atentos, procurar ler, procurar informar-nos, para que não sejamos, digamos assim, cobaias neste tipo de consequências. Uma das questões que alguém colocou relativamente aos comprimidos para dormir, isso não deixam de ter, digamos, um efeito secundário, não é? Vários. Um deles mais imediato. Que também é algo que deve ser usado, digamos, num espaço de tempo, claro. E não as pessoas, digamos, habituarem-se, claro. E daqui para frente. O problema é que são medicamentos que provocam. Parece-me que há pessoas que parece que aceitam com muita normalidade o ser agora para toda a vida. Agora tenho de tomar isto para toda a vida, não é? Pois, mas isso também já depende da perspectiva da pessoa e do paciente, não é? Mas os ansiolíticos e os hipnóticos, obviamente, têm a questão da dependência, a amnésia, que é um dos efeitos secundários que as pessoas sentem logo. Eu não tomo compromissos para dormir, de vez em quando tenho amnésia. Então não comece. Então não, provavelmente está a beber pouca água, está a beber mais vinho e pouca água. Não está a beber vinho também não, vinho também não. Já deixei. Desde aquele conselho que me deu de experimentar ali 2 ou 3 semanas sem beber vinho, se me sentia melhor, não é? Claro. Então, realmente há esse problema, o excesso de medicação, a dependência desse tipo de fármacos, neste caso a amnésia, que é uma das consequências, e depois também, agora, sabe-se que há uma incidência nas doenças degenerativas do cérebro, que hoje em dia são cada vez mais frequentes. Alzheimer. Por exemplo, e verifica-se que muitos dos
pacientes, então, lá está, existem vários fatores, não há um fator só. Claro. Não há nenhuma doença, assim como o cancro, que tenha um só fator que possamos dizer. Mesmo as pessoas que fumam e que podem desenvolver cancro de pulmão, há muitas pessoas que fumam e não têm cancro de pulmão. Portanto, o tabaco não é o único fator. E há outros que não fumam e têm. E tem. Portanto, é um dos fatores, é um conjunto de fatores. Estas são, em termos práticos, em termos concretos, nas nossas células, são os fatores que mais contribuem para essas patologias. E há alternativas, digamos, de origem vegetal, de origem, medicação à base de plantas, vá lá. Alternativas existem, agora, como é óbvio, não tem a mesma intensidade de efeito, não tem a mesma rapidez de efeito. E às vezes isso não é agradável para muitas pessoas, não é? Há pessoas que têm a paciência e o cuidado de procurar essas alternativas porque não vão incorrer em riscos para a sua saúde, mas há outras pessoas que querem efeitos imediatos. E isso, obviamente, só se consegue recorrendo a esse tipo de E esse é outro problema, é que queremos resultados imediatos, não é? É como no emagrecimento, é como em qualquer outra situação. Portanto, tudo tem que ser, se as pessoas demoraram, já agora, só para terminar esta parte do raciocínio, penso que ainda teremos um minuto ou outro, sempre que nós, usando estes 5 fatores que falamos hoje, as causas, sempre que nós acumulamos toxinas, sempre que nós acumulamos ou produzimos ácidos no nosso organismo, inevitavelmente vamos ter que acumular gordura para nos proteger dessas substâncias, logo vamos engordar. Independentemente se estamos a comer alimentos muito calóricos ou não. Basta que estejamos a cometer estes 2 erros, inevitavelmente vamos ter tendência para engordar. Portanto, temos que perceber as causas das coisas, o mecanismo como os processos se desenvolvem para evitarmos que eles se materializem no nosso corpo. Ora, é o fecho quase deste nosso programa Café Duplo, sexta-feira, 19 de maio. Mais uma vez tivemos aqui o Dr. António Moreira. Doutora, não sei se há algum conselhozinho assim que queira dar, assim, tipo remate. O conselho que eu gostaria de dar é que vale a pena fazer mudanças, vale a pena implementar um estilo de vida saudável, porque as pessoas vão se sentir muito mais felizes, muito mais capazes, muito mais realizadas, e eu penso que não há nada como preservarmos a nossa saúde, e mesmo que alguma coisa já tenha sido feita erradamente, há sempre tempo para mudar, e portanto eu penso que vale a pena, e é o incentivo que eu deixo. Não desistam, sejam persistentes, mas também pacientes, como é óbvio. Não queiram mudanças de um dia para o outro, mas sejam perseverantes e vai valer a pena. Ótimo, então. Quase no fecho do programa desta sexta-feira, Rádio Santiago é o Café Duplos. Continuamos com uma temperatura do ar aqui em Guimarães cerca de 13 graus. Prevê-se ainda um dia com o céu praticamente limpo amanhã, aumento de alguma nebulosidade, as chamadas nuvens altas da parte da tarde. Regressamos 2 a 8 dias, à hora do costume. Até lá, muito boa noite, bom fim de semana.